Olá, amados do Senhor. Hoje falaremos sobre o culto doméstico, um assunto de extrema relevância para a vida do cristão. Mas para isso, utilizarei uma abordagem diferente, através de uma ferramenta de gestão chamada Plano de Ação 5W2H. Certamente, há pessoas que não sabem o que é nem a importância de um culto doméstico. Assim como também há pessoas que não sabem o que é e nem para que serve o 5W2H. E ainda pode haver pessoas que não conheçam nenhum nem outro. Mas fique tranquilo, hoje você aprenderá sobre ambos, pois utilizarei a ferramenta 5W2H para falar sobre culto doméstico. Primeiramente, vamos esclarecer o que é 5W2H. O 5W2H é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas. Os 5 Ws representam, em inglês, what, o que tarefa será feita, why, por quê, por qual razão ela será feita, where, onde ela será feita, when, quando ela será feita, who, quem, por quem essa tarefa será feita. Já os dois Hs representam em inglês how, como ela será feita, e how much, quanto, qual será o custo dessa tarefa. Normalmente é utilizado em formato de tabela, como esse exemplo aqui. E apesar de ser extremamente simples, é igualmente eficaz. Agora que você já entendeu sucintamente o que é o 5W2H, eu vou aplicá-lo para que você entenda melhor o que é um culto doméstico e como planejá-lo. Então vamos ao primeiro W. O que é um culto doméstico? Que tarefa é essa que planejamos fazer? Também conhecido como culto no lar, culto em família ou devocional no lar, o culto doméstico é uma reunião mais informal, feita em casa, normalmente com os membros da família e ou pessoas próximas. No Novo Testamento, os cristãos se reuniam regularmente nas casas uns dos outros, ou seja, estamos falando de uma prática milenar. Mas atenção, não devemos confundir as células que algumas igrejas adotam com o culto doméstico, pois aqui temos um culto racional, realizado pela família. O culto doméstico é um instrumento para a família fechar a agenda do urgente e abrir a agenda do importante. O culto doméstico tem suas raízes no próprio Deus, ao criar o ser humano para ter íntima comunhão com ele. Foi plano de Deus que esse ser criado formasse família e juntos servissem ao Senhor com alegria. Plano esse seguido por Josué, conforme nos aponta o capítulo 24, versículos 14 e 15. Que nos diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem. O segundo W. Por que realizar o culto doméstico? Por que devemos fazer essa tarefa? Para que a sua família cresça espiritualmente e busque orientação no Senhor em suas decisões. Precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e o culto doméstico abre esse caminho para priorizarmos nossa relação com Deus acima de quaisquer outros interesses. Se houver crianças, elas aprenderão a orar, pois não basta que eles ouçam o que precisam fazer. Eles precisam nos ver praticando. Provérbios 22:6 vai nos dizer o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Percebam que é no caminho e não o caminho, ou seja, junto com a criança. Você precisa instruir o seu filho no caminho e não simplesmente mostrar o caminho. Muitos pais mandam seus filhos para a escola bíblica e não vão. Assim como a educação secular, a educação religiosa deve começar em casa. Na era da comunicação e da explosão de conhecimento, vemos uma geração analfabeta da Bíblia. E a perda dos critérios bíblicos está produzindo uma geração entregue ao relativismo moral.
Sem conhecimento da verdade, não há como construir uma sociedade justa. A família é a base de todos os outros relacionamentos horizontais. Se a família estiver sem critérios, a sociedade vai se perder nos labirintos da permissividade. O terceiro W. Onde? Onde realizar o culto doméstico? Bem, como o próprio nome já sugere, o culto deve ser feito em casa. Em sua casa, encontre o local mais adequado para realizar o culto, onde a família sinta-se à vontade e confortável, num local bem iluminado e organizado. Lembrando, esse será o local onde Deus será cultuado. Mas, pastor, eu gostaria de fazer na casa da minha irmã. Pode? Pode. Hoje em dia é comum o culto doméstico acontecer também entre famílias de mesmo parentesco, ou entre famílias de amigos. Aliás, isso é uma excelente oportunidade para evangelizar outras famílias e para fortalecer a cultura do culto doméstico nessas famílias. Com isso, nós vamos para o quarto W. Quando realizar o culto doméstico? Não há um número mágico ou ideal. Afinal, cada família tem uma realidade e uma rotina diferente. Então, comece com 2 ou 3 dias por semana e amplie conforme achar possível. Pode ser no primeiro horário do dia ou à noite, no sábado ou em outro dia em que todos estejam em casa. O que mais precisa ser considerado é que esta ocasião seja reservada, em comum acordo, determinando o dia da semana, a periodicidade e os horários inicial e final, todos fixos, para realizar a organização pessoal e o compromisso de todos durante a semana. Não fique dando desculpas para não fazer. Se falhar alguns dias, retorne e vá em frente. Planeje esse tempo em família. Persevere. O quinto W. Quem deve participar do culto doméstico? Certamente todos os membros da família, independente da sua idade, e outras pessoas ou parentes que habitem com você e a sua família. Porém, aqui existem duas considerações a serem feitas. A primeira diz respeito à faixa etária. O culto deve ser elaborado visando contemplar todas as idades. Dependendo da idade das crianças, pode haver a necessidade de se realizar um culto infantil, desenvolvido especialmente para atender esses pequeninos, e para facilitar o entendimento e a participação deles. De qualquer forma, quando o culto doméstico reúne diferentes faixas etárias, entre crianças e adultos, requer do dirigente sensível equilíbrio entre didática, linguagem e tempo. A segunda consideração diz respeito a pessoas não cristãs ou de outras crenças. Nem todo casal e família é constituída por todas as partes genuinamente crentes em Cristo. Nas famílias onde um cônjuge não é cristão, o culto só deve ser realizado havendo comum acordo. Você pode orar e ler a Bíblia com seus filhos, não há problema, mas não forçar o seu marido ou a sua esposa a participar de um culto. Ore para que Deus toque no coração dele ou dela e futuramente vocês possam realizá-lo. Lembre-se, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos em Zacarias 4:6. Agora passemos para o primeiro H. Como será ou como deve ser feito o culto doméstico? Vamos considerar um culto entre jovens e adultos acima de 18 anos. Para fins de explicação de como fazer esse momento devocional, podemos utilizar o seguinte método através de leitura, explicação, aplicação e oração. Sobre a leitura, siga um plano de leitura bíblica, preferencialmente com foco em um livro ou uma epístola, ou seja, uma carta. Organize o texto por parágrafos ou capítulos e leia cada um em um culto doméstico. Uma outra possibilidade também é utilizar a leitura das chamadas devocionais anuais
ou mananciais, como esse aqui, por exemplo, ou ainda esse, ou qualquer outro de sua preferência, que já fornece um direcionamento diário de leitura. E isso facilita muito para quem está iniciando a implantação de um culto doméstico em seu lar. A explicação. Nessa parte, é bom considerarmos algumas observações e perguntas. É bom que observemos os seguintes detalhes com o texto, por exemplo. Verbos, palavras repetidas, assuntos em discussão, relação com livros, epístolas e com o testamento. Devemos observar também o cenário. Quais são os aspectos geográficos, os costumes sociais, datas, tensões descritas, emoções e se algum pecado é evidenciado e confrontado e a solução do problema. Devemos observar também personagens, pessoas envolvidas como autor e destinatários, condições espirituais, moral e social de cada um, diálogos, mudanças de comportamento e a causa delas. E ainda devemos observar acerca da religiosidade, tradições envolvidas, conceitos teológicos dos personagens, exortações, censuras ou reprovações religiosas e propósitos. Algumas perguntas também que devemos atentar. E essas perguntas devem ser respondidas com a sua família. O que o autor bíblico quis dizer? Qual é o ensino central dessa passagem? Como ela se relaciona com Jesus? Alguma ordem a ser observada e obediência? Ela indica algum pecado que devemos evitar? Qual promessa ela evidencia ou com qual ela se relaciona? Acerca das orientações. Agora o momento é de cada um responder. Como tem obedecido a este ensino? Em qual área tem deixado de obedecer a este ensino? O que ele fará, ou o que ela fará para deixar o pecado? Necessita de ajuda? Como esta passagem dá testemunho sobre quem é Deus e com quem você deve compartilhar este ensino? Sobre a oração. Este é o momento de compartilhar motivos pessoais e orar. Aqui há a participação de todos, colocando seus pedidos, suas questões e elevando esse momento em petição ao Senhor. Além disso, não deixe de cantar louvores no culto. De preferência, selecione previamente a música mais adequada a ser entoada na hora do culto. O segundo H diz respeito ao quanto será gasto financeiramente, mas eu vou adaptá-lo utilizando how long, quanto tempo. Então, quanto tempo se faz necessário investir num culto doméstico? Bem, recomenda-se de 20 minutos até 1 hora de duração. Não existe também um tempo exato, pois vai depender de alguns fatores, como as faixas etárias e a quantidade de pessoas participando. Fique atento aos filhos menores, pois sua atenção é limitada. Então, nesse caso, aconselha-se um culto mais breve, com duração entre 10 e 15 minutos. E esse tempo aumentará à medida em que eles crescerem. Muito bem, amados. Agora que já entendemos o que é e para que serve o 5W2H, e já sabemos o que é e como fazer um culto doméstico, vamos praticar? Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like e compartilhe. Deus abençoe ricamente você e a sua família, em nome de Jesus.